sabia que o cinema piauiense se destaca a cada dia? O cinema piauiense reforça a identidade cultural e social de nosso povo, mostra o pertencimento a uma raça e etnia, ao nosso lugar, o Piauí. Benício Bem fala sobre sua vida, sua cultura cigana e nordestina e sua arte. Benício Bem é uma energia, um encantado, é uma entidade. Ele é uma força alegre, difusa. Como ele compõe é uma coisa assim única. Chico! Eu estou aqui com Benício Bem, cantor e compositor, e a gente vai conversar sobre você, sobre sua vida, a música na sua vida e também o filme A Cigana, que você participou, que conta a sua história. Mas me diz, Benício, você traz no seu vestuário, na sua música também, você traz a tradição cigana. E como é que começou? Como é que surgiu esse ser cigano na sua vida? Pois é, sempre quem não me conhece e me olha pela primeira vez, pelas minhas vestes, pelo meu figurino, nem pergunta se eu sou cigano, já vai logo mandando eu ler a mão. Eu digo, não, meu bem, escreva alguma coisa aí. Não, bote umas cartas para mim, querida, eu não trabalho nos Correios. Aí eu vou explicar, olha, eu não sou cigano de sangue, eu sou um cigano de alma. A minha infância foi influenciada pela presença dos ciganos na casa de meu pai. Quando eu era criança, eu via eles se hospedarem na casa do papai, que o papai tinha o maior gosto de receber eles lá no interior, nos anos 70, 80, período de discriminação do povo nômade. Isso, tinha muita discriminação. Tinha muita discriminação, ninguém queria receber cigano em sua casa, mas o papai recebia. Papai recebia com aquele mau gosto, matava porco, dava para eles comerem, e dava farinha, dava feijão, dava arroz, e aquilo para mim era uma injeção de ânimo, de uma injeção artística, porque eu via muito, os ciganos, eles são um povo artístico, eles são um povo musical, eles tocavam, eles dançavam, cantavam, tocavam. E aquilo para mim, era uma demonstração de uma vida agradável, de se viver bem. E aí, quando eu decidi, pela minha carreira musical, que foi quando eu comecei a cantar solo, eu resolvi homenagear, através do meu figurino, a esse povo que tanto contribuiu para a música do mundo, porque eles semearam a música no mundo, eles misturaram a música no mundo, influenciaram tudo. E isso, para mim, é o mínimo que eu posso fazer. E também você fala dos cordéis, que aprendeu a ler, lendo cordéis. O cordel na minha vida o cordel se confunde com o meu aprendizado, com a minha alfabetização, porque na minha infância, nos anos 70, que eu sou desse tempo, escola era mais difícil, na cidade, no interior, aí que era difícil mesmo. Não existia o Jardim 1, o Jardim 2, a alfabetização, isso não existia. A criança ela só ia para o colégio nos seus 7 anos de idade e não sabia ler, escrever nem nada. E então o papai, pela tradição que ele tinha, pelo costume que ele tinha de gostar de cordel, e aí, como eu não sabia ler, ele sabia ler um pouco, ele chamava a gente e dizia, meu filho, vem cá, para você ler esse romance aqui para mim, da Donzela Teodora, chamava um romance, né? Da Princesa da Pedra Fina. Eu digo, papai, mas eu não sei ler. Aí, meu filho, você vai um B com A, Bá, um D com E, Dé, um D com O, Dó, On, Donzela, Teodora. Aí você vai juntando as sílabas, e você vai até que dê a palavra toda, lendo o cordel, cantando. E eu fazia muito isso para o papai. E foi assim que eu comecei a aprender. Quando eu fui para o colégio, eu já sabia ler conta dos cordéis do papai. Então, o cordel na minha vida é mais do que uma influência artística. E cantar e compor.
E cantar e Quando compor. você descobriu, A música, né? a música está na minha vida. A música, vamos dizer, a música mesmo, a música popular, né? A música, ela entra na minha vida quando eu escutei num carro de som lá no interior que eu nasci, no Poção, a Maria Bethânia lançou aquele disco Álibi. E não sei por conta de que uma pessoa colocou uma fita para tocar lá, sonho meu, Linda sonho essa meu, música. vai buscar quem mora longe. E aí eu achei aquilo ali muito bonito, achei muito bonito. Aí eu falei, papai, quando eu crescer eu quero ser cantor. Aí o papai olhou para mim, meu filho, cada um nasce com seu destino dado por Deus. Aí ficou nisso, né? Ficou na minha cabeça essa informação, essa vontade, essa influência. E não teve como eu me separar, não teve como eu me negar a ser um músico. Foi de repente quando eu comecei a cantar em bandas, essas bandas de interior. E depois eu fui ser artista solo e a composição vem quando eu comecei, que tinha festival naquela época dos colégios, festivais estudantis, e a diretora chegou, olha Benício, daí descobri que você é cantor. Digo, sim, mas e aí? Eu sou cantor, mas não sou compositor. E ela, não, pois você vai ter que fazer uma música para nós ganhar o festival. O colégio nosso você vai representar o nosso colégio. Você vai representar e vai ter que ganhar. Digo, diretora, eu não ganhar mando. Não dá pra ganhar garantir. eu não posso mandar, não posso dizer, não posso garantir, mas eu posso tentar fazer uma música. E aí, com muita dificuldade, eu fiz a primeira musiquinha, né? Que fala da Amazônia, que falava que a gente não devia desmatar, contra a desmatação. E aí, essa musiquinha foi feita e participou do festival e ficamos em segundo lugar. Ganhamos em segundo lugar. Isso. Foi, ela ficou satisfeita, depois me passe agora em Química. Eu não sabia nada de Química. Pois muito bem, eu ganhei o festival, agora me passe em Química. Vamos fazer aqui a nossa troca, né? E assim começou essa minha história da composição. Porque muita gente acha que compor é só por inspiração, né? Vou compor porque eu estou inspirado. E, no meu caso, eu tive que compor, foi por inspiração mesmo, foi por pressão. Agora vamos falar do filme, o filme. dessa emoção. Quando te convidaram, eu quero saber como é que foi, te convidaram para contar a sua vida num filme, e aí, fala dessa emoção. Esse filme, ele começou a ser germinado em 2018. Thiago Furtado me viu numa matéria de TV com o João Cláudio Moreno, meu amigo querido, que eu adoro ele, um beijo para ele. E ele está no filme. Ele está no filme. Saúde e vida longa para você, meu amigo. Então, ele me viu numa matéria com ele, e aí ele teve aquela ideia, vou fazer alguma coisa com essa pessoa, um longa, um curta, sei lá. Ele me ligou e combinamos um encontro. E ele propôs, Benício, estou querendo fazer um documentário com você, um curta, uma coisa. E aí pessoal, eu sou o Thiago Furtado, eu sou diretor do filme A Cigana. A Cigana é um filme que conta a história do Benício Bem, que é cantor e compositor do Piauí. A gente começou a fazer esse filme em 2018, depois que eu vi um vídeo do Benício no YouTube. Eu fiquei apaixonado, fascinado pela figura do Benício, que era uma figura que eu já conhecia, na verdade já via, mas não conhecia nem reconhecia. Então a gente começou a fazer esse documentário para que ele tivesse um reconhecimento, para que as pessoas soubessem da carreira musical dele, do grande artista que ele é. E desde 2018 a gente começou a fazer o filme de forma colaborativa, várias pessoas nos ajudaram e cada um ficava fascinado pela história do Benício e entrava com uma câmera, com um gravador de áudio, com seu tempo e dedicação para poder fazer esse filme. A gente conseguiu alguns aportes financeiros para poder terminar o filme, tanto do CIEC quanto da Lei Paulo Gustavo, ano passado. A gente conseguiu terminar o filme, conseguiu fazer essa história circular pelos festivais. Ainda estamos no circuito de festivais. A gente começou a fazer com parcerias da Madre Filmes, Coletivo VDC, e pessoas próximas a gente que ajudaram com câmera e com mão de obra. Todo mundo se disponibilizou a ajudar e a gente começou a gravar no centro de Teresina, com os camelôs, ali no Mercado Central, Mercado Velho, troca-troca, por ali assim. Fomos na casa do papai, de mamãe, lá no Poção, gravamos com eles. Isso. Nós fizemos um show no Palácio da Música,
para que essas imagens fossem anexadas, fossem Ao filme, né? usadas no filme. E o tempo foi se passando e a ideia de curta foi ficando longa. Aí por isso que terminou sendo um longa. Porque ele disse que era tanta coisa, era tanta história que não dava para caber num curta. E para mim foi uma honra, para mim foi um presente, porque essa energia, esse contato que eu tive comigo mesmo, quando você se vê reverberado na tela, no vídeo, contando a sua história, é aí onde você se bate, você se vê de frente com você e vê que você não é tão grande como você queria que fosse. Vê que você não é tão perfeito como você pensava que era. Vê o tanto de defeito que você tem, mas também você vê o tanto de coisas que você já produziu. Interessante. Interessante. Que a sua vida é interessante. Que bom que você gostou. E as pessoas que assistem o filme, elas terminam se conectando com aquela história, porque como a minha história é uma história de vida meio que, vamos dizer, difícil, né? Então as pessoas se veem espelhadas, representadas naquilo que é contado no filme, por retratar a minha história da dificuldade, mas que eu não desisto. Eu sempre falo que a vida não é para quem desiste, é para quem resiste. E você é muito otimista, você fala isso. Eu falo que eu tenho inveja, às vezes eu vou falando no filme, né? Eu também sou otimista. Eu queria ser otimista também. Mas às vezes eu não sou tão otimista, não. Mas no filme, eu acredito no que está dizendo no filme, né? No filme eu me sinto muito otimista. Então, o filme vale para mim também. Quando eu assisto o filme, eu saber que eu sou aquela pessoa, que eu tenho aquela força, que eu tenho aquilo que eu digo, que eu tenho. Que eu entender aquilo como verdade, porque às vezes, viu, gente? Às vezes você que está num momento difícil da sua vida, que está num momento de dificuldade, achando que não tem mais saída, vá lá dentro de você, busque o restinho de força que ainda tiver e veja o quanto forte você é. Eu vejo que nós, seres humanos, não somos fracos. A gente só fracassa, mas nós não somos fracos. Fala da força de você ter ganho, para você, o significado de ganhar 2 prêmios com o filme. E você está no mundo, né? Estou no mundo. O nosso filme foi exibido essa semana nos Estados Unidos. Porque esse prêmio que a gente ganhou, o primeiro prêmio no Rio LGBT, Isso. Festival Internacional de Cinema, como melhor longa brasileiro, nós concorremos com grandes personalidades da cena teatral, da cena televisiva. Tinha um filme lá que era estrelado pelaquela atriz, a André Beltrão, né? Que era um longa que estava também concorrendo. Então, o nosso filme foi escolhido no meio de todo esse pessoal. Então, nesse momento em que a gente recebeu a notícia de que o nosso filme foi escolhido como o melhor longa brasileiro, é aí onde eu levanto aquela bandeira de dizer, não desista, eu não desisto. O que eu estou fazendo está correto. Eu olho para trás e vejo que muito tempo eu perdi, mas eu vejo também que muita coisa boa eu fiz. É aí onde eu me reanimo, é nesse momento que eu me encho de energia. Eu não me encho só de orgulho não, tá? Porque às vezes a pessoa diz, mas tu tem que se orgulhar. Eu digo, cara, orgulho? Para que serve o orgulho? Não, eu me encho, sabe de quê? É de boas energias, é de ânimo, eu me encho de responsabilidade, aumenta a minha responsabilidade sobre o que eu vou dizer daqui para frente, ainda mais no meu trabalho. Essa palavra orgulho, para mim, não é muito bem-vinda. Muito adequado. Não é muito adequada nesse momento que a gente ganha um prêmio desse, até porque não foi só eu que ganhei. Nesse prêmio está o Tiago Furtado, está a Ítalo Damasceno, está o diretor, está a Madre Filmes, que é nossa parceirona, foi quem acreditou no projeto, foi quem fez as filmagens de graça, sem receber nada, foi quem foi com a gente para o interior. O nome, gente, não é orgulho, é gratidão. Já ganhamos alguns prêmios,
Mas o mais importante pra gente foi todo mundo ter descoberto a nova face do Benício, uma face que não é da caricatura, mas de um artista genuíno do Nordeste, como ele é. Então a gente está muito feliz de ter o Benício como personagem do filme, e sem ele, esse filme basicamente não existiria. É um grande orgulho para mim ser diretor desse filme e ter envolvido todo mundo nessa história que está conquistando o Brasil inteiro pelos circuitos de festivais e também exibições especiais que a gente faz. Obrigada. Obrigado, Benício. Norma. Deus te abençoe, a cigana lhe proteja. Leia a minha mão. Escreva alguma coisa. Bote as cartas pra mim, meu irmão, não trabalha nos correios, não. E a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire, Chico César. Ele tá lindo no filme, Chico César. Ele tá no filme. Isso eu vi. Ele canta a música comigo. Atlântida encantada, portal que me inspirou. Gente, o filme tá lindo, eu gostei muito do filme. Onde vê o filme? O filme ainda não está disponível nas plataformas, porque como estamos ainda nos festivais, rodando os festivais, então ele não é disponibilizado por uma questão ainda de regra dos festivais, mas quando passar os festivais vai ser disponibilizado, viu, gente? Tá ótimo, obrigada. Aguarde 1 minuto, a gente volta. A cigana, ela termina por me influenciar na minha maneira de vestir, na minha maneira de ser, na minha maneira musical e talvez na minha maneira pessoal. Balançou, balançou! Vai, balançou, balançou! Balançou, mas não caiu! Eu sou uma pessoa que vivo, que eu acredito, que trilho o meu caminho e eu pago um preço muito alto para isso. E isso tem dificultado a minha aceitação, a aceitação do meu trabalho. A pessoa me ouve com os ouvidos, mas não escuta.